Estamos então ao vivo com o presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo, o vereador Alexandre Cruz. Vereador, o senhor que é o chefe do Executivo, como está ocorrendo os trabalhos do Legislativo Municipal desde o início da pandemia em nossa cidade até o mês de junho? Primeiro, dizer da alegria de poder estar aí com você, podendo entrar na casa dos friburguenses e poder ter aí esse bate-papo contigo nesse momento tão difícil que vive o mundo, né? A humanidade de um modo geral, e Nova Friburgo não é diferente. Olha, Marconi, quando começou a pandemia, claro que todos nós fomos pegos de surpresa, ninguém estava preparado para isso, foi uma mudança na vida de todos. Nós, a princípio, começamos a seguir dentro do que determinava aí as autoridades de saúde, fazer nossas ordens de serviços, as OS da casa. No primeiro momento, nós fizemos as reuniões, todas elas foram virtuais. Fizemos um revezamento na casa com um horário especial de 9 às 13. Esse horário fazia com que os funcionários tivessem ali rodízio, principalmente os setores que tinham mais de um funcionário, e assim veio até esse momento. A partir de amanhã, quinta-feira, na última sessão remota, nós estamos tendo problemas muito grandes aí, você sabe disso, você é um homem de comunicação, que as redes, né, através da internet, ela tem caído muito. Todas as pessoas estão, aqueles que têm oportunidade de ter acesso às redes, estão usando, né, e muito a internet. E tem caído, as reuniões não têm sido boas. Então nós deliberamos na quinta-feira, na terça-feira agora, a partir de amanhã, nossas sessões serão presenciais, com todas as regras determinadas, né, pelas autoridades de saúde, distanciamento entre os vereadores. Só poderão estar no plenário os vereadores com o uso de máscara, a entrada dentro da casa só com o uso de máscara, os funcionários que estão trabalhando nos gabinetes também com o uso de máscara, álcool em gel em todos os setores, higienização na entrada e na saída das sessões. Então nós estamos partindo amanhã para esse movimento. Em termos de fiscalização e acompanhamento em relação à atividade do Executivo Municipal, é bem verdade que o senhor, como chefe do Executivo, né, buscando a harmonia entre os poderes, tentou o máximo de buscar uma governabilidade e um governo eficiente em relação ao atual prefeito Renato Bravo. Inclusive, o senhor foi com vereadores até o Hospital Raul Sertã, isso antes da pandemia, a fim de avaliar as grandes denúncias e o número de mortes em nosso município, né? A grande quantidade de pessoas aguardando exames, pessoas aguardando cirurgias, e a gente percebeu que chegou o momento que o senhor percebeu que as coisas, quer dizer, como se diz no linguajar leigo, entrava no ouvido do prefeito, saía do outro, as coisas não aconteciam, até que o senhor percebeu que efetivamente deveria manter um distanciamento e uma cobrança efetiva em relação ao atual prefeito de Nova Friburgo. Como que o senhor vê a questão dessa administração do prefeito Renato Bravo? A Nova Friburgo hoje está com 20 leitos de Covid, muito aquém daquilo que se necessita, né? E isso causou também um problema em termos de flexibilização do comércio, já que a Justiça só autoriza a flexibilização, discutir a flexibilização com inferior a 70% de ocupação dos leitos. Então, eu queria que o senhor fizesse uma análise, né, em relação ao atual governo Renato Bravo. Marconi, primeiro eu quero agradecer mais uma vez, como eu te falei, essa oportunidade que você me dá. Você, como homem do direito, o senhor conhece bem esses trâmites legais. Eu quero aproveitar o seu programa, que tem uma grande audiência, primeiro para dizer que eu não ganhei eleição com o Renato Bravo, né? Eu caminhei com outro grupo político, fui eleito presidente da Câmara por um grupo de vereadores que achava que naquele momento nós tínhamos condições de ganhar a eleição, tanto é que isso aconteceu. Eu agradeço muito aqueles que votaram, os 17 votos no primeiro momento e no segundo momento, quando fui reeleito por unanimidade.
porque se criou um mito que eu era Renato Bravo desde criancinha. Não foi. Eu, como presidente da Câmara, sou homem do direito, sabe muito bem disso, eu dei e vou dar governabilidade enquanto as coisas forem corretas no município. Agora, isso não tem acontecido. O senhor falou muito bem. Ele escuta, mas não ouve. Isso é lamentável. Eu não estou aqui falando da pessoa do Renato Bravo. Eu estou falando do prefeito Renato Bravo. São coisas distintas. A gente tem visto aí várias dificuldades. A gente tem trabalhado no sentido de ter uma Câmara isenta. A Câmara não pode, em momento algum, ser quintal da Prefeitura. Isso nós temos prezado desde quando assumimos com esse compromisso de respeitar as autoridades, os poderes, tanto o Judiciário quanto o Executivo. Acho que nós fizemos esse dever de casa, de respeitar principalmente a imprensa. Eu sou um homem que, com todas as dificuldades que a vida me deu, eu sempre achei que a imprensa é o quarto poder. Eu admiti sempre isso, sempre nas minhas falas, sempre tentei do máximo possível passar com muita transparência tudo aquilo que acontece, porque acho que através da imprensa a gente consegue chegar à população de uma maneira ampla, respeitosa e, acima de tudo, com a verdade. Não é? A imprensa que se faz presente na casa do cidadão no dia a dia leva todas essas informações. E o governo não vem cumprindo com uma agenda que pudesse mudar a história e os caminhos do município. A prova disso que eu tenho falado desde então, quando se houve esse momento difícil da pandemia da Covid-19, eu acredito e penso que tinha que o governo municipal, no seu gabinete de crise, ter convocado já naquele momento, a Câmara Municipal, né, as autoridades da cidade no que tange o Ministério Público, a Defensoria, enfim, o Judiciário, a Câmara de Vereadores e também, através das representações dos municípios, as entidades, por exemplo, CDL, Associação Comercial, OAB, a imprensa, não é? O Sindicomércio, a Constituição Civil, para que toda tarde, como você tem feito aí nessa sua apresentação sua, pudesse ter uma prestação de contas à sociedade do que está acontecendo, do que o município está fazendo para que a gente possa amenizar a situação da pandemia no município. Portugal fez o dever de casa, foi o país que teve mais organização no sentido da pandemia, porque os governos, os adversários políticos, isso existe em todo mundo, política é política em qualquer lugar do mundo, viram que naquele momento o que valia eram as vidas, eram as pessoas. Os governos passam e as pessoas ficam. Então o que fizeram? Eles juntaram todos os partidos, o primeiro-ministro e o presidente do país, e falaram: olha, vamos parar por aqui, vamos cuidar agora do povo. Por isso que Portugal avançou e já está abrindo as suas portas aí para o mundo mais uma vez, porque mostrou coerência, capacidade, organização, mas acima de tudo, planejamento. Eu acho que a gente tem que ter essa convicção que aonde não há planejamento, e o governo não tem se planejado, não tem sido tido o diálogo devido, e as coisas não acontecem. Infelizmente a gente vê aí o pandemônio que está acontecendo na cidade. Eu tive conversando com o deputado, agora então vereador Sérgio Lobac, e também... Deu posse nele terça-feira. Deu posse nele a terça, né? E Isso. também com o doutor Luiz Fernando, né, que ocupou a vaga do Sérgio Lobac pelo período. E eu li uma decisão liminar da juíza, do juiz doutor Fernando, Fernando Gonçalves, e que eu percebi ali na decisão do doutor Fernando Gonçalves que iniciou-se um processo licitatório em 2018 para a compra de respiradores. Mas quando chegou a pandemia em 2020, o prefeito correu para pedir uma liminar no juiz para poder entregar os 29 respiradores. Ele fez uma live e disse que estava batalhando para trazer os respiradores para a empresa entregar. Mas ele omitiu que praticamente 2 anos de um processo licitatório de 29 respiradores que já necessitava o município daquela época, para ele aparecer, figurar como se fosse herói agora para trazer esses ventiladores. Mas, de qualquer forma, não foi entregue os ventiladores e também o preço que foi cotado em 2018, é lógico que não é um preço de 2020, né? O que também seria até uma justificativa da empresa de não entregar da vencedora.
Quer dizer, a demonstração dos entraves burocráticos, da falta de administração desse governo, de não conseguir sequer fazer uma licitação de uma concessão de transporte público. E o senhor, como responsável pelo Poder Legislativo, né, na Casa de Leis, isso preocupa muito? Não, claro que preocupa. Eu faço aqui uma afirmação. Enquanto não houver responsabilidade, usarem a saúde como trampolim político, não verem que existem os dois lados lá dentro, o usuário, a CID que precisa, o funcionário que não tem o apoio, que não tem os EPIs, que não tem todas as condições, e a politicagem que se faz com a saúde. Esse não é o momento, Marcos. É um momento de união, é um momento de respeito, é um momento de organização, como eu te falei. Desde quando o governo teve a organização nesse sentido? Como você mesmo falou muito bem, isso tinha que ser visto lá atrás. Nós já estamos vendo aí, a quarentena já passou, já são completos 2 meses que nós estamos vivendo a pandemia. E o que você falou, cada live que se faz, se tem ali um blá-blá-blá, um mimimi, um disse-me-disse danado, mas nada de concreto. E com isso a população continua perdendo a ocupação dos leitos. Você acabou de mostrar aí os boletins que estão sendo entregues a cada dia. Há uma perplexidade muito grande por parte de todos, se ele está batendo ou não. Nós fizemos há pouco tempo uma reunião virtual com a Secretaria de Saúde, com os hospitais particulares de Nova Friburgo, e havia naquele momento a preocupação dessas autoridades, entendeu? O hospital de campanha que para aí está para chegar, que era para ter sido entregue em abril, depois início de maio, né? Depois final de maio, e agora não se concluiu ainda, como você está mostrando aí muito bem, ele é uma grande responsabilidade, né, do Estado, e ele não é só do município de Nova Friburgo, ele é regional. Você imagina bem o que nós estamos vivendo hoje. Então a Câmara tem uma responsabilidade moral, mesmo os vereadores de oposição de situação, que a casa é necessário que haja realmente dentro da democracia a oposição e a situação, isso é legítimo numa casa, mas os vereadores nesse momento, nós temos que fazer o dever de casa e temos o comprometimento de defender aquilo que é certo. É um momento difícil para todos, a pandemia está aí para todos, não existe pobres, ricos, todos nós estamos sujeitos a essa pandemia. É um momento difícil para Nova Friburgo, é um momento difícil para todos nós. E nós temos que fazer o dever de casa, porque quem paga os nossos salários são vocês. É a população, é o cidadão, é o empresário que paga o salário de cada vereador. E se nós não estivermos atentos a isso, e nós podemos ver que nas últimas sessões, Marconi, o senhor como advogado, o doutor sabe muito bem, todas as reivindicações dos vereadores, tudo que foi feito nessas sessões, no sentido de fiscalização, de requerimento de informações e de projetos de indicação, tem sido voltados na pandemia para amenizar, não resolver, só a vacina vai resolver a situação dessa pandemia, mas para amenizar a vida do cidadão friburguense, nesse momento tão difícil que nós vivemos. O presidente da casa, o senhor foi secretário de obras, o senhor foi secretário de serviços públicos, e a gente sabe que o seu trabalho, né, o senhor sempre botou a mão na massa, literalmente. E, de repente, eu queria que o senhor fizesse uma análise, não vou citar nomes aqui, mas apenas os cargos. E, de repente, em plena pandemia, subsecretário de saúde abandonou em plena pandemia para uma corrida eleitoral. Nós tivemos o secretário de desenvolvimento econômico, né, que já não tinha experiência nenhuma, abandonou o governo para corrida eleitoral. O subsecretário de trabalho abandonou, parente até do prefeito, abandonou a subsecretaria do trabalho para uma corrida eleitoral. O secretário de serviços públicos abandonou em plena pandemia para uma corrida eleitoral. A gente já tinha uma noção da falta de comprometimento desse governo com os interesses e a eficiência da administração pública. O senhor, como um homem público, um homem de espírito público, o senhor que há anos conhece profundamente a máquina administrativa, como o senhor vê a falta de comprometimento dessa gente com a coisa pública, com a situação grave que passa hoje Nova Friburgo e em especial o país? Olha, Marconi, eu não vou ser leviano. Há 28 anos que eu estou na vida pública, entre erros e acertos do ser humano, ele acerta e erra. Eu tenho tentado ao longo desses 28 anos, como o senhor falou muito bem aí, que eu já fui secretário de serviços públicos mais de 5 vezes, secretário de obra,
subsecretário de Serviços Públicos com apenas 23 anos de idade, né, em 1994. Então a gente tem uma história com o município, depois desses mandatos de vereador, vice-presidente da Câmara 3 vezes, presidente agora por 2 vezes. Eu agradeço muito a Deus e ao povo que me confiou tudo isso, mas é a falta do planejamento, é o que eu estou te falando. Um governo, ele pode ter aí pessoas capacitadas que queiram colocar o seu nome para ir ao sufrágio das urnas, mas tem que se ter um planejamento. O que você falou, ninguém pode abandonar tudo ao mesmo tempo. Eu, quando estava na Câmara e fui convidado para ser secretário, era o momento que o município precisava. Eu posso dizer que a perda pessoal foi muito maior, mas era o momento de você dar a sua dedicação, né? Porque se trabalha 17, 18 horas por dia, você chegar numa secretaria em torno de 6 horas da manhã e sair 8 horas da noite, então você tem aí um desgaste emocional, físico, mental muito grande. Mas você tem que saber até onde isso vai, quem é seu suplente, como é que vai ficar a atuação no seu mandato na Câmara que você deixou e vice-versa. Eu, quando estive fui candidato a vereador e era secretário em outros governos, existia um planejamento de uma conversa antes, porque se você tira todo o time, você imagina você ter um time de futebol e você tira todos os jogadores. Vale relembrar que nós perdemos aquela Copa para a Alemanha naquelas situações, Marconi, porque todo mundo só apostava num jogador, não tinha aquele planejamento e nem por parte do técnico a esperança que os demais poderiam ajudar. Então, o que está acontecendo nesse momento, o que você falou, o comprometimento é muito grande. É legítimo qualquer cidadão querer ser candidato. É legítimo que qualquer um possa exercer, colocar o seu nome numa disputa eleitoral. Mas tem que haver, por parte dos governantes, e principalmente do poder público local, quando a gente fala de uma questão na gestão que vem por parte do Executivo Municipal, essa organização, para não fazer com que a máquina possa emperrar, para fazer com que a máquina administrativa ela possa dar prosseguimento aos trabalhos e isso não venha, né, ter uma influência negativa para a população. É só falar, Marconi, foi feito várias pesquisas na cidade, aí todo mundo sabe que estamos em período de pesquisas. Quando a população reclama do serviço de limpeza da cidade e de buracos e deixa a saúde em segundo plano, é porque tem alguma coisa errada. Isso é como na casa da gente, se você não puder passar uma vassoura, não é verdade? Então, quando há aí por parte da população de escolher serviços essenciais do município e a limpeza e a manutenção da cidade de um modo geral ficar em primeiro plano e a saúde em segundo, com todas as dificuldades que a gente tem vivido na saúde, a gente tem que fazer uma grande reflexão, porque tem coisa errada. Presidente, eu queria agradecer por sua disponibilidade de ter falado conosco e pedir, como eu peço a todos aqui, para deixar uma mensagem de fé, de superação e também educativa para a nossa população. Olha, primeiro eu quero agradecer muito a você e a todos da Nova TV pela oportunidade que me deram. Eu acho que eu tenho aí dentro do meu coração, nós sabemos que são dias difíceis para todos, mas nós temos que fazer a nossa parte também. O poder público, os homens públicos que estão aí no poder, a população de um modo geral, usando máscara, usando álcool em gel, aqueles que não têm acesso ao álcool em gel, porque ainda é um produto caro, que possam usar sabonetes, ter condições de poder lavar suas mãos, de tirar os sapatos quando entram dentro de casa, enfim, ter o mínimo de condições para poder fazer com que a pandemia não possa ser propagada, que a gente possa amenizar, né? E do mais, como homem de fé que acredito em Deus, eu quero pedir a cada um que dentro das suas convicções, vamos cada um fazer as suas orações, rezar, orar, pedir a Deus que isso passe o mais rápido possível, que nos livre disso. Nova Friburgo é uma cidade encantadora, com um povo trabalhador, com um povo empreendedor, com um povo bom. Então, se Deus quiser, Marconi, nós vamos superar isso e daqui a pouco você vai poder estar dando boas mensagens, né, dentro aí da sua TV, levando para a população não só esse momento difícil que nós estamos vivendo. Eu acredito piamente nisso, mas acho que é um momento de união. Acho que é o momento do poder legislativo, do poder executivo, do judiciário se unirem. O Brasil já está vivendo essa dificuldade. Nós estamos vendo de cima para baixo um mau exemplo. O Estado do Rio, mais uma vez, passa por uma grande dificuldade de uma investigação aí que vem à tona. Então tudo vem acontecendo no momento errado, no momento que não se precisava disso. Então acho que cada um tem que fazer o dever de casa. Cada indivíduo que está hoje no poder
né? Seja no judiciário, seja no legislativo, seja no executivo. Tem que estar atento a isso. Vocês, como fiscalizadores da população junto à imprensa, né, nos cobrar, dar caminhos que a gente possa amenizar as situações. Da minha parte, eu vou estar sempre à disposição da imprensa, como sempre tive, ao meu jeito, falando a verdade. Claro que muitas das vezes eu não agrado, mas pode ter certeza, Marcones, que eu tenho dentro do meu coração o desejo de fazer o melhor. Não vou acertar sempre, mas tenho dentro de mim, esse momento não é um momento nem de se falar de política, é um momento de nós cuidarmos das vidas, é um momento de nós cuidarmos da economia, de nós termos aqui um aprendizado que nós temos que fazer alguma coisa. E isso cabe a todos. Cabe a todos, independente de que função exerça cada um. Então eu quero agradecer a você e dizer muito ao povo de Nova Friburgo que tenhamos fé em Deus. O que dependerem da Câmara, a Câmara está em seu pleno funcionamento. Aqueles que não desejarem ir lá pessoalmente, liguem para o número 2524-1700. Nós estamos lá com a ouvidoria, também com o Portal da Cidadania, para vos atender. Você pode acompanhar através das redes sociais, das TVs locais, todo o trabalho de cada vereador. E assim poder fiscalizar cada um de nós. Mas eu acredito muito que nós nos unimos, de mãos dadas com o povo, nós vamos poder aí, a imprensa e as autoridades friburguenses, amenizar um pouco da situação. Meu muito obrigado a você pela oportunidade, que Deus abençoe a você, a TV e todos os seus colaboradores, e que possamos seguir em frente com esperança em dias melhores. Boa noite a todos e a minha gratidão. Tá, a gente que agradece. Obrigado, presidente. Falamos então com o presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo, Alexandre Cruz, que trouxe a sua visão do Legislativo em relação à pandemia em nossa cidade.